Se você acha que a frase Corinthians não tem R$ 1 milhão é só provocação de rival, o que você vai ouvir agora muda completamente a leitura dessa história e expõe um bastidor pesado que quase ninguém teve coragem de contar. Essa negociação não caiu por falta de dinheiro, caiu porque o Corinthians decidiu parar de brincar com o próprio futuro. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o gostei agora. Isso fortalece o canal, faz esse vídeo chegar a mais corintianos e garante que você receba sempre os bastidores mais quentes do timão, sem filtro e sem enrolação. A frase virou manchete, virou meme, virou munição para rivais e até para parte da própria torcida. Corinthians não tem R$ 1 milhão, mas o que poucos ouviram foi o que veio logo depois. Marcelo Paz, diretor executivo de futebol do clube, resolveu abrir o jogo e explicar com detalhes por que a contratação de Alisson, meio-campista do São Paulo, simplesmente não aconteceu. E a explicação é muito mais profunda do que parece. Segundo Marcelo Paz, o Corinthians tinha sim o valor pedido à vista. R$ 1 milhão não era o problema. O problema era tudo o que vinha escondido atrás desse 1 milhão. E aqui começa o ponto mais delicado da história. Não era uma negociação simples de empréstimo, era um pacote cheio de cláusulas, gatilhos e riscos que poderiam se transformar em uma bomba financeira no colo do clube. O São Paulo exigia pagamento imediato. Além disso, havia um valor adicional de R$ 500 mil a ser pago até o mês de outubro. Não parava por aí, existia uma opção de compra em torno de R$ 12 milhões, só que ainda tinha mais, muito mais. Caso Alisson atingisse determinado número de jogos, novas cláusulas financeiras seriam ativadas. E como se isso já não fosse suficiente, havia uma penalidade caso ele enfrentasse o próprio São Paulo, R$ 2 milhões só para escalar o jogador contra o clube de origem, e ainda uma restrição esportiva absurda. Ele não poderia disputar o Campeonato Paulista. Agora para e pensa com calma. Você paga R$ 1 milhão à vista, assume compromissos futuros, aceita cláusulas por desempenho, fica amarrado por restrições esportivas e ainda corre o risco de ser forçado a pagar mais 2 milhões só para usar o jogador em um confronto direto. Isso não é contratação, isso é um contrato cheio de armadilhas. Marcelo Paz foi direto ao dizer que o Corinthians repensou se valia a pena seguir com a operação, e mais do que isso, ele reconheceu que a negociação virou uma novela desgastante, algo que não precisava ter acontecido dessa forma. A relação com o São Paulo permaneceu boa, segundo ele, mas o custo-benefício simplesmente deixou de fazer sentido, e aqui entra um detalhe que pouca gente comenta. Alisson chegou a ir ao centro de treinamento do Corinthians, tudo com conhecimento e autorização do São Paulo. Não foi escondido, não foi para fazer exame médico, foi para conhecer a estrutura, sentir o ambiente, entender o projeto. O jogador queria vir, isso é importante deixar claro. Houve conversa direta, transparente, autorizada, mas no fim, a diretoria bateu o martelo. A decisão foi tomada em nome da responsabilidade financeira, palavra que o torcedor do Corinthians não escutava há muito tempo quando o assunto era mercado da bola. O clube entendeu que aquele pacote poderia onerar demais o orçamento e criar problemas lá na frente, e foi aí que a negociação morreu. Mas essa escolha abre uma pergunta que incomoda e ao mesmo tempo provoca reflexão. O Corinthians está finalmente mudando a forma de fazer futebol fora de campo, está dizendo não para negócios que antes seriam aceitos sem pensar duas vezes, está tentando sair do ciclo de decisões que custaram caro no passado. Só que essa postura também cobra um preço imediato. A torcida vê o rival negociar, reforçar, anunciar, e do outro lado, o Corinthians recua. Isso gera ruído, gera desconfiança, gera a sensação de que falta ambição. Mas será que é isso mesmo? Na próxima parte, vamos entrar em um ponto ainda mais sensível: o impacto dessa decisão no elenco, a fala de Dorival Júnior sobre a necessidade de 5 ou 6 reforços e como essa negociação frustrada expõe o verdadeiro estado financeiro do Corinthians em 2026. Se você acha que essa história acaba aqui, fica ligado. Quando você ouvir o que vem a seguir, vai entender por que essa escolha pode mudar o rumo do clube nos próximos anos. A desistência pelo Alisson não foi um caso isolado, ela escancarou algo muito maior e muito mais delicado sobre o Corinthians em 2026. E é aqui que a fala de Dorival Júnior começa a fazer ainda mais sentido. Logo após a derrota para o Bahia na estreia do Brasileiro, o técnico foi direto ao ponto. Disse que para ter um elenco ideal, o Corinthians precisaria de 5 ou 6 elementos. Não era um desabafo aleatório, era um alerta.
Quando Dorival fala em elenco de longevidade, ele não está pensando só em um jogo ou em um mês. Ele está olhando para um calendário longo, pesado, com Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana e ainda decisões como a Supercopa. E o problema é que hoje o Corinthians tem um elenco curto, com peças que até entregam, mas que não sustentam rendimento em todas as frentes. A negociação do Alisson expôs exatamente esse dilema. O Corinthians precisa reforçar, mas não pode errar. Cada decisão errada hoje vira uma âncora amanhã, e o clube sabe muito bem o peso disso, porque viveu isso nos últimos anos. Contratações feitas no impulso, contratos caros, multas elevadas e um efeito dominó que ainda cobra seu preço. Quando Marcelo Paz diz que o problema não era R$1 milhão, ele está mandando um recado claro. O Corinthians não está quebrado no sentido literal. O clube tem caixa, tem receita, tem capacidade de pagamento no curto prazo. O que ele não tem é margem para assumir riscos mal calculados, principalmente riscos que não estão ligados apenas ao desempenho em campo, mas a cláusulas contratuais que engessam decisões esportivas. Imagina um cenário simples: Alisson chega, começa bem, vira titular. O Corinthians chega em uma semifinal contra o São Paulo. Para escalar o jogador, teria que pagar R$2 milhões. Se não escala, perde força esportiva. Se escala, cria um impacto financeiro imediato. Isso não é gestão saudável, isso é uma armadilha contratual, e foi isso que a diretoria decidiu evitar. Só que essa postura mais cautelosa cria um conflito direto com a expectativa da torcida. O torcedor olha o mercado e pergunta: se não vem Alisson, quem vem? Se o Corinthians não aceita esse tipo de negócio, qual é o plano B? E aqui entra um ponto crucial: o clube segue ativo no mercado, não parou, mas agora busca perfis diferentes. A contratação do atacante Caio César, jovem, de 21 anos, mostra uma mudança de rota. Um jogador mais novo, com potencial de crescimento, custo controlado e margem de revenda. Isso não resolve o problema imediato do meio-campo, mas aponta uma filosofia. O Corinthians começa a priorizar sustentabilidade, em vez de soluções de curto prazo, que podem virar problemas depois. E essa mudança de mentalidade tem tudo a ver com um tema que começa a rondar os bastidores do futebol brasileiro com cada vez mais força: a SAF. A reforma tributária e as novas regras fiscais estão criando um ambiente onde clubes endividados vão precisar escolher entre mudar ou ficar para trás. E o Corinthians, mesmo sem assumir isso publicamente, já parece estar se comportando como um clube que pensa nesse futuro. Negociações mais duras, menos impulsividade, mais análise de risco. Tudo isso aponta para um clube que entendeu que não pode mais agir como antes. Só que esse processo é doloroso, porque ele acontece em um momento em que o torcedor quer respostas rápidas dentro de campo. E é exatamente aí que mora o perigo. Se o Corinthians não conseguir equilibrar responsabilidade financeira com competitividade esportiva, o discurso vira problema. A torcida aceita prudência até certo ponto. Depois disso, cobra resultado. E Dorival Júnior sabe disso melhor do que ninguém. Na próxima parte, vamos falar sobre o jogo contra o Flamengo pela Supercopa, o peso dessa partida no ambiente interno do clube e como uma vitória ou derrota pode mudar completamente a percepção dessa nova postura do Corinthians. Além disso, vamos entrar em um tema que poucos estão discutindo: por que decisões como essa aproximam ou afastam o Corinthians de uma futura SAF? O jogo contra o Flamengo pela Supercopa não é só mais uma decisão no calendário, ele chega em um momento extremamente sensível para o Corinthians, um momento em que cada escolha fora de campo está sendo julgada junto com o desempenho dentro das quatro linhas. E é exatamente por isso que essa partida ganha um peso que vai muito além do troféu. Depois da negociação frustrada pelo Alisson, o ambiente ficou mais atento, não houve crise declarada, mas houve ruído. A torcida começou a ligar os pontos: elenco curto, reforços pontuais, discurso de responsabilidade financeira e agora um confronto direto contra um dos elencos mais caros do país. Tudo isso cria uma narrativa perigosa se o resultado não vier. Uma vitória contra o Flamengo muda completamente o clima. Ela valida o discurso da diretoria, mostra que é possível competir mesmo sem fazer loucuras no mercado. Dá respaldo para Dorival Júnior trabalhar com mais tranquilidade e reforça a ideia de que o Corinthians
Corinthians está no caminho certo, mesmo com limitações financeiras. Mas uma derrota pesa, e pesa muito, porque ela alimenta a sensação de que o clube está abrindo mão de competir em alto nível por falta de coragem ou investimento. Mesmo que isso não seja verdade, a percepção conta. E no futebol, percepção vira pressão em questão de dias. É nesse contexto que a fala de Marcelo Paz precisa ser analisada. Ele não tentou vender uma desculpa, ele tentou explicar uma mudança de postura. Quando ele detalha cláusulas, valores condicionais e restrições esportivas, ele está dizendo que o Corinthians não vai mais aceitar contratos que amarrem o clube. Isso é gestão, mas gestão sem resultado vira discurso vazio. E aí surge uma pergunta inevitável: até quando o Corinthians consegue sustentar esse modelo sem reforços de peso? Dorival foi claro ao dizer que o elenco ideal teria 5 ou 6 novas peças. Isso não é um capricho, é uma necessidade para um campeonato longo, de desgaste físico e emocional. O problema é que cada reforço agora passa por um filtro muito mais rigoroso. Não basta ser bom jogador, precisa caber no orçamento, não gerar passivos futuros e ainda se encaixar esportivamente. Esse funil é estreito e o mercado sabe disso, clubes rivais sabem disso, empresários sabem disso, e isso encarece negociações. Por isso a negociação do Alisson se torna um símbolo, não pelo jogador em si, mas pelo que ela representa. O Corinthians disse não a um modelo que já aceitou no passado, disse não a cláusulas abusivas, disse não a acordos que parecem simples no início, mas que explodem depois. E aqui entra um ponto que poucos torcedores estão discutindo com profundidade: a reforma tributária. As mudanças no sistema de impostos estão empurrando clubes para uma encruzilhada. Ou se organizam financeiramente, ou vão perder competitividade de forma irreversível. Nesse cenário, a SAF deixa de ser tabu e passa a ser alternativa. Clubes que não se estruturarem agora podem ser obrigados a aderir à SAF no futuro em condições ruins, vendendo barato, perdendo controle e aceitando investidores em momentos de fragilidade. O Corinthians, ao que tudo indica, tenta evitar esse cenário, prefere sofrer no curto prazo para ganhar fôlego no médio e longo prazo. Só que esse caminho exige comunicação clara e resultados mínimos. Por quê? O torcedor do Corinthians aceita sacrifício, mas não aceita falta de ambição. Existe uma linha muito fina entre responsabilidade e acomodação, e a diretoria sabe que não pode cruzar essa linha. O jogo contra o Flamengo é o primeiro grande teste dessa nova fase, não apenas para o elenco, mas para o discurso, para o planejamento, para a confiança da torcida. O que acontecer em campo vai ecoar fora dele. Vai influenciar o mercado, as próximas negociações e até o debate interno sobre SAF. Na parte final, vamos falar diretamente sobre isso, o que a reforma tributária muda na prática para clubes como o Corinthians, porque a SAF começa a aparecer como solução para muitos times, e se o Corinthians está se preparando para isso ou apenas tentando ganhar tempo. A discussão sobre SAF deixou de ser um assunto distante e teórico, ela já faz parte do presente do futebol brasileiro. E quando se olha para a negociação frustrada do Alisson, para o discurso de responsabilidade financeira e para o cuidado extremo com cláusulas contratuais, fica claro que o Corinthians está se movendo em um tabuleiro muito maior do que apenas o mercado da bola. A reforma tributária muda a lógica do jogo, clubes associativos como o Corinthians passam a ter menos margem para improviso, aumento de transparência, fim de alguns benefícios indiretos e maior pressão por equilíbrio fiscal tornam modelos antigos cada vez mais insustentáveis. Quem não se adaptar vai sangrar lentamente, e isso não é exagero, é matemática. Nesse cenário, a SAF surge como um atalho para muitos clubes: entrada de capital, reorganização de dívidas, gestão profissionalizada e previsibilidade financeira. Mas esse atalho tem um preço. Perda de controle político, mudança de identidade institucional e decisões que passam a ser tomadas por investidores, não por conselhos ou torcedores. O Corinthians sabe disso. E por isso o tema ainda é tratado com cuidado e silêncio. Oficialmente, não há movimento para virar SAF, mas na prática, algumas atitudes mostram que o clube está tentando se tornar menos dependente dessa solução.
Controlar gastos, evitar contratos explosivos, priorizar atletas mais jovens e reduzir riscos são comportamentos típicos de quem quer ganhar tempo e autonomia. A negociação do Alisson ilustra isso com clareza. Não foi falta de dinheiro, foi rejeição a um modelo de negócio que poderia comprometer o futuro. R$1 milhão virou símbolo, mas o debate real está em tudo o que vinha depois desse valor. E Marcelo Paz foi transparente ao escancarar isso. Agora, o desafio é transformar discurso em resultado, porque nenhuma estratégia financeira se sustenta se o time não compete. Dorival Júnior precisa extrair o máximo do elenco atual. A diretoria precisa acertar nos próximos reforços, mesmo que sejam menos chamativos. E a torcida precisa entender que nem toda recusa é fraqueza. O Corinthians vive um momento de transição. Não é mais o clube que gastava sem olhar o amanhã, mas ainda não é o clube financeiramente equilibrado que pode escolher com tranquilidade no mercado. Está no meio do caminho, e esse é o ponto mais perigoso. Se essa transição for bem conduzida, o Corinthians pode sair mais forte, mais organizado, mais competitivo a médio prazo. Se for mal conduzida, o clube corre o risco de ficar para trás esportivamente e ainda assim acabar empurrado para uma SAF em condições desfavoráveis. O jogo contra o Flamengo, as próximas rodadas do Brasileiro e as próximas janelas de mercado vão dizer muito sobre isso. Cada decisão será observada com lupa, cada contratação ou recusa vai virar debate e cada resultado em campo vai reforçar ou derrubar o discurso atual. A pergunta que fica é simples e pesada. O Corinthians está construindo um novo caminho ou apenas tentando sobreviver? A resposta não está em uma negociação específica, está na sequência, está na coerência. E principalmente está na coragem de sustentar escolhas difíceis mesmo sob pressão. Se você quer continuar acompanhando esses bastidores, entender o que está por trás das decisões e ficar por dentro de tudo o que realmente acontece no Corinthians, se inscreve no canal, deixa o gostei e ativa o sino. Aqui a informação não para na manchete, aqui a gente vai até o fim da história.